Olá pessoal, meu nome é David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, e essa é mais uma videoaula integrante da disciplina Infraestrutura de Transportes do curso de Engenharia Civil, em que teremos um exercício prático que vai abordar integralmente os tópicos de segmentos homogêneos e o dimensionamento de reforço de pavimentos pelo PRO 11, incluindo alguns aspectos ainda que vocês viram nas videoaulas de avaliação funcional e estrutural de pavimentos. De tal sorte que essa vai ser, então, portanto, a nossa última videoaula dessa disciplina e que espero que seja bastante proveitosa para todos vocês para fazer o fechamento dessa segunda parte da disciplina, que focava desde a parte de defeitos de pavimentos até o nosso último tópico, que era dimensionamento do reforço do pavimento pelo PRO 11. E para isso, nós vamos fazer uma avaliação e um estudo de dimensionamento de pavimentos, considerando uma condição específica hipotética, que seria dimensionar um pavimento ou um reforço de um pavimento asfáltico de um corredor de ônibus na cidade de Santa Maria, segundo o método do PRO 11, procedimento B, considerando os seguintes dados. A estrutura existente, então, do pavimento existente, ele tem um concreto asfáltico de 12 centímetros de espessura, uma brita graduada simples com 15 centímetros, um macadame seco de 20 centímetros, e o subleito nessa região era constituído com um solo cujo CBR era igual a 12%. Só para reforçar, essas informações são hipotéticas, só para que a gente possa, então, desenvolver o exercício prático de maneira que a gente consiga passar por algumas condições importantes para a compreensão e para o pleno entendimento dos conteúdos que foram abordados até então. Nós temos, então, as avaliações funcionais tendo sido realizadas, sobretudo com base no IgG, na avaliação do IgG, desse trecho viário, então, do corredor de ônibus, em que foi determinado o IgG. Nós tínhamos também a avaliação deflectométrica, que foi realizada com um FWD do tipo Coab. Importante salientar que ela foi realizada durante o período chuvoso da cidade e cuja carga de aplicação foi de 40 kN. E os dados do tráfego, então, estimam um período de projeto de 6 anos, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, uma taxa de crescimento nula, um VDM comercial, então constituído só dos ônibus que passarão por esse corredor de ônibus, de 1.000 veículos diários, com uma carga do eixo dianteiro desprezível, esse eixo era o eixo simples de rodas simples, e do eixo traseiro, que é um eixo simples de rodas duplas, com a carga máxima legal, que é de 100 kN. E o tráfego nesse corredor de ônibus, só para lembrar, é um tráfego unidirecional. Essas são as condições, então, que nós teremos para poder realizar o desenvolvimento do dimensionamento. Em relação aos dados deflectométricos, nós temos essa tabela aqui que sintetiza todas essas informações. Observem, foi realizado conforme especificado em norma, apesar de ser um trecho rodoviário, né, mas conforme manda as normas do DENIT, de estaca em estaca, foi realizado, portanto, a avaliação pelo FWD, e essa avaliação do FWD, o que eu trago para vocês são as deflexões máximas e as deflexões a 25 centímetros do ponto da aplicação da carga, de tal sorte que com essas duas informações nós podemos calcular o raio de curvatura, que é algo que vocês também já viram nas videoaulas relativas à avaliação deflectométrica de pavimentos. Nós temos ainda
a temperatura do concreto asfáltico no momento da execução do ensaio, isso da estaca 0 até a estaca 100. Então, nós temos 2.000 metros ou 2 quilômetros de via com essa variação deflectométrica que nós precisaremos, então, avaliar e efetuar o dimensionamento estrutural do reforço do pavimento, correto? Então, todos vocês receberam, no início dessa videoaula, uma planilha eletrônica. Eu peço, então, a gentileza de que vocês abram a planilha eletrônica e acompanhem comigo o passo a passo do dimensionamento estrutural desse pavimento. Então, aqui eu já tenho um link que vai me permitir abrir diretamente essa planilha eletrônica. Essa planilha eletrônica, conforme vocês podem navegar nela, ela é constituída de inúmeras pastinhas, tá? Cada uma dessas pastas com uma função pré-estabelecida, de tal sorte que nós vamos seguir exatamente na sequência proposta pasta a pasta, correto? Na primeira pasta, na planilha, né, vocês vão verificar os dados do problema, né, o enunciado, os dados estruturais, a avaliação deflectométrica que eu já mencionei, os dados da avaliação funcional, os dados atinentes ao tráfego, conforme vocês podem vislumbrar aqui, e toda aquela tabela em que a gente tem a distribuição das deflexões. Desde a estaca 0, o PNV para a gente é a distância, né? Como se nós estivéssemos estaqueando a via, não pelas estacas, mas colocando efetivamente a distância percorrida, né? O desenvolvimento da via. Então, nós temos até a estaca 100, nós começamos na estaca 0 até a estaca 100, são 2.000 metros do início ao fim dessas estacas, da via ser restaurada. Então, a primeira parte de cálculo que cabe a nós é intuirmos ou determinarmos o N da hasto e o N do Corpo dos Engenheiros Americanos. Esse é um tema que nós já abordamos logo no início do semestre, quando estudamos a parte de fatores de equivalência de carga, de número de operações equivalentes do eixo padrão. Acontece que, quando nós vimos o dimensionamento de pavimentos asfálticos novos pelo método do CBR, ou do Corpo dos Engenheiros, e ainda também chamado método do DNR, nós tínhamos a necessidade de dimensionar aqueles pavimentos considerando os fatores de equivalência de carga do Corpo dos Engenheiros Americanos. E nesse momento, conforme a gente já viu pelo PRO 11, há a necessidade implícita de dimensionarmos pelos fatores de equivalência de carga da hasto. Mais à frente vocês vão compreender por que nós vamos calcular aqui os N's, tanto da hasto quanto do Corpo dos Engenheiros Americanos. Para facilitar, e como não era a proposta principal do exercício, calcularmos o número N, nós temos então apenas a consideração de um único eixo com uma única carga, que é o eixo simples de rodas duplas, o eixo traseiro dos ônibus, com uma carga sendo composta pela carga máxima legal, que seria 100 kN para essa configuração geométrica de eixo. Então, 100 kN, o que também é equivalente a 10 toneladas. Nós temos 1.000 veículos trafegando diariamente, o que me representa 1.000 solicitações dessa configuração de eixo simples de rodas duplas com 100 kN. Então, eu tenho que calcular o fator de equivalência de carga. E esse fator de equivalência de carga, ele vai ser determinado a partir da hasto, né? Então, o que nós temos aqui é que impor a equação desse FEC. Então, essa equação já está aqui colocada em destaque para vocês.
é igual à carga, que é 100 kN, dividido por 80,12 e elevado na potência da ordem de 4,32, que vai me dar um valor de 2,605. Bom, para eu determinar o N da Ashton, como nós não temos uma taxa de crescimento do tráfego, então aquela componente que a gente tinha do N fica basicamente, eu vou ter que calcular com base no 365 vezes o VDM, né? Nosso VDM é de 1000, né? A fórmula já está até colocada aqui para vocês, é 1000, nosso VDM, e eu tenho ainda o fator de frota, o fator de sentido e o fator de distribuição, uma vez que o fator de veículo é o próprio FEC, uma vez que a gente só tem um eixo trafegando nessa via, certo? Então, o fator de frota, como o meu tráfego considerou uma quantidade com o VDM de comerciais, então o meu número VDM é igual ao fluxo integral de veículos comerciais. Então, ele vai ser igual a 1. O fator de sentido, por se tratar de uma via que nós temos fluxo unidirecional, também vai ser igual a 1. E o fator de distribuição é porque nessa via a gente só tem uma faixa por onde os veículos comerciais trafegam no mesmo sentido, no sentido único de tráfego. Para quem é de Santa Maria, talvez fique mais fácil, basta pensar numa condição semelhante de tráfego ao corredor de ônibus da Rua do Acampamento, muito embora lá a alternativa de pavimentação seja outra, não seja em revestimento asfáltico, mas lá é em pavimento de concreto, certo? Com base nisso, nós chegamos a um tráfego de 5,71 vezes 10 na 6 para esse horizonte de 6 anos de projeto sem crescimento do tráfego. De igual forma, nós vamos já deixar determinado o N pelo corpo dos engenheiros americanos, bastando para que a gente tenha a conclusão desse valor, que não é o objetivo desse nosso tema específico da videoaula de hoje, mas temos aqui então os fatores de equivalência de carga da Ashton, conforme vocês podem verificar já em destaque aqui, cuja fórmula é igual a 1,8320 vezes 10 na menos 6, que multiplica o P, nesse caso aqui, é a carga em toneladas forças, que é, portanto, 10 toneladas forças, elevado na potência de ordem 6,2542. 6,2542. De tal sorte que a gente vai ter, portanto, um fator de equivalência de carga de 3,289, que multiplicado por 365 vezes a quantidade de veículos que trafegam diariamente na rodovia, que é 1000 na rodovia, ou corredor de ônibus, né? Vezes fator de frota, fator de sentido e fator de distribuição, vai nos gerar, portanto, um tráfego de 7,2 vezes 10 na 6. Então, portanto, essas são as nossas condições em termos de N, para uma mesma configuração de tráfego, N da Ashton e N do corpo dos engenheiros americanos, para o problema em que nós deveremos, então, agora avançar. Bom, avançando para a próxima planilha, nós temos já à disposição as deflexões, as estacas, o PNV e as deflexões D0 e D25, a deflexão máxima e a deflexão a 25 centímetros do ponto de aplicação de carga. E observem que essas deflexões foram obtidas quando nós tínhamos uma temperatura no concreto asfáltico da ordem de 31 graus Celsius para a primeira estaca e assim sucessivamente. Com base nisso, nós vamos ter a necessidade inicialmente de corrigir
essas deflexões para um mesmo patamar de temperatura, que é 25 graus. E nós vamos, então, para isso, utilizar a equação proposta pela AASHTO 1993, que vocês já viram lá na videoaula de avaliação deflectométrica. Bastante, então, para tanto, que nós façamos a correção, então, em função da espessura de concreto asfáltico e também da temperatura do concreto asfáltico no momento da avaliação dessa deflexão que foi apontada de estaca em estaca. Portanto, nós temos o seguinte, a seguinte equação a ser montada. A deflexão zero, portanto, é a deflexão de 66, dividido, conforme a equação, pela seguinte expressão. A espessura de concreto asfáltico, ela foi colocada lá no enunciado do problema. Vou resgatar esse valor, 12 centímetros. E eu vou travar essa célula para que eu possa correr a fórmula. 12, centímetros. Então, acho que vocês, não vou explicar a questão do Excel, né? Mas para travar, bota o cifrão antes e depois da letra que corresponde, então, à coluna da onde eu encontro a nossa espessura de concreto asfáltico. Então, vamos lá. E dividido por 1000 ainda, né? Então, eu vou ter... vamos fazer de novo aqui, que me atrapalhei. Vai para lá, a espessura, F4, dividido por 1000. Depois de dividir a espessura por 1000, eu vou multiplicar pela temperatura. A minha temperatura está nessa célula aqui, menos 25. E isso tudo vou ter que somar 1. Para que eu tenha, então, a resposta final. Então, aquela minha deflexão que foi medida com 66, o valor dela, com uma temperatura de concreto asfáltico de 31, ela corresponderia, a partir da equação de correção de temperatura, da deflexão pela temperatura, a uma deflexão de 61,6. De 66 para 61,6, no caso específico de termos, portanto, uma temperatura corrigida para o patamar de 25 graus Celsius. Bom, se eu fizer simplesmente copiar essa equação para o lado, então eu vou ter a mesma condição de temperatura, foi associada à deflexão a 25 centímetros da aplicação de carga, que era 46,1, né? E essa corrigida pela temperatura. Só que temos que cuidar que a minha temperatura aqui, eu não tinha travado a célula. Então, eu estou voltando a fórmula para a temperatura de 31 graus. Com isso, né, eu tenho, então, a minha deflexão corrigida para a temperatura de 25 graus de 43. Certo? Então, ao invés de ser 46,1, ela fica 43. Certo? Bom, me certificando da correção das equações que eu coloquei ali, eu vou fazer um Ctrl+C aqui e vou copiar as fórmulas até o final da planilha. Mas isso é Excel básico, tá? Então, eu já corrigi todas as temperaturas. Só vou trazer um ponto aqui, ó, em que a temperatura é menor do que 25, vocês vão verificar que essas duas deflexões aqui são maiores do que aquelas que foram aferidas no campo. A deflexão máxima foi aferida em 70,8
centésimos de milímetro com a temperatura de 23 graus. E com 25 graus, então, ela aumentou um pouquinho e passou para 72,5. Sempre lembrando que foi essa a correção que a gente fez. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, e vocês podem visualizar na condição de vocês, uma tabela, um gráfico que mostra em azul a deflexão máxima que foi obtida lá no campo e em vermelho a deflexão já corrigida pela temperatura, tá? Então observem que a gente tem pontos em que o azul está acima do vermelho, significa que as deflexões tomadas lá eram maiores do que as deflexões corrigidas. Isso em função da temperatura do concreto asfáltico lá no campo ser maior do que 25 graus Celsius. Então, dessa forma, a gente tem, só para vocês verificarem, como que ficou a distribuição, portanto, dessas deflexões. A deflexão zero e a deflexão zero também corrigida agora para a temperatura de 25 graus, que é a deflexão máxima, né? Bom, vamos adiante então. Lembrando que o que a gente tem até agora é a deflexão obtida pelo FWD para a temperatura de 25 graus. No entanto, toda a metodologia que foi desenvolvida pelo PRO 11 considerou a avaliação lá no campo com a viga Benkelman. E a gente sabe que pelo processo pelo qual a gente executa os ensaios, tanto FWD quanto viga Benkelman, eles diferem sobretudo pelo tempo da aplicação da carga também, fazendo com que quando a gente executa o ensaio com FWD, a gente quase não tenha a composição da deformação viscoelástica influenciando na deflexão medida pelo FWD. Já na condição da viga Benkelman, que é um ensaio mais moroso, que leva mais tempo, e esse tempo de permanência da carga leva à mobilização da deformação viscoelástica, fazendo com que essas deformações sejam maiores no caso da avaliação com a viga Benkelman. Então, para que isso seja possível, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos corrigir as deflexões, por estarmos aqui no ambiente de Santa Maria, pelo modelo proposto pelo Lucas Bueno na sua dissertação de mestrado em 2016, todos esses pontos já abordados na videoaula específica de avaliação deflectométrica de pavimentos, em que ele avaliou que a deformação na viga Benkelman é da ordem de 0,725 vezes a deflexão na viga Benkelman igual a FWD, ou seja, que a deformação na viga no FWD é próximo a 72,5% da deflexão na viga Benkelman. Então, portanto, o que eu tenho que fazer aqui é isolar a deformação a deflexão na viga Benkelman e determinar com base no FWD. Eu já tenho aqui na minha planilha a deflexão corrigida pelo FWD para a temperatura de 25 graus, tanto a deflexão máxima quanto a deflexão a 25 centímetros. Então, eu vou ter que apenas pegar a deflexão máxima do FWD e dividir pelo 0,725, que foi a equação proposta, o modelo proposto pelo Lucas Bueno. E a mesma coisa eu vou ter que fazer em termos de deflexão a 25 centímetros do ponto da aplicação de carga, 0,725. Então, fazendo essas correções, observem que ela vai ficar um pouco maior, né? Conforme era esperado, em função das condições que eu já havia mencionado a vocês. Então, copiando as fórmulas para todas as células, nós vamos ter, portanto, essa distribuição aí em termos de deflexões máximas e a 25
centímetros. Todas elas já corrigidas, portanto, para a viga Benkelman. A avaliação lá no campo foi feita com FWD, a temperaturas diferentes de 25 graus Celsius. Nós já corrigimos, portanto, essas deflexões para a temperatura de 25 graus Celsius e, inclusive, para a condição de viga Benkelman no ensaio. Agora ainda me resta a necessidade de calcularmos o raio de curvatura. E o raio de curvatura vai ser calculado com base nas deflexões 0 e 25, corrigidas para a temperatura de 25 graus Celsius e também corrigidas para a avaliação com a viga Benkelman. Então, portanto, eu tenho que fazer a equação 6.250 dividido por 2, que multiplica a diferença entre D0 e D25. Então, no primeiro caso, nós temos um raio de curvatura de 168. 168, então, é a resposta de 6.250 dividido por 2, tudo isso dividido por 84. Acredito que eu fiz a fórmula errada aqui, ó. Só vou retornar a fórmula porque eu tenho que usar as deflexões corrigidas, né? Então foi bom a gente rever aqui. Então, eu tenho que as deflexões corrigidas a 0 é a 84,9 e 59,3 é a deflexão a 25. Então, o raio de curvatura deu 122, certo? Isso já corrigidas as temperaturas, né? E para a viga Benkelman. Com base nisso, portanto, eu vou estender a minha fórmula para todas as deflexões, para todas as estações, certo? De novo, só para recapitular, quando eu propus inicialmente a fórmula, eu peguei ela sem a correção para viga Benkelman. E eu refiz, então, a fórmula corrigindo para as deflexões corrigidas para a viga Benkelman e para a temperatura de 25 graus Celsius. Portanto, o primeiro valor de R que eu calculei, 122, ele é igual a 6.250 dividido por 2, dividido por 84,9 menos 59,3, que deu 122, certo? Indo adiante, portanto, nessa consideração, observem aqui o que a gente tem. Em azulzinho, nesse gráfico, seriam as deflexões aferidas pelo FWD, e aqui, em vermelho, são os pontos das deflexões aferidas com a viga Benkelman. Ambas, né, então as duas já estavam corrigidas para a temperatura de 25. Então, a diferença que a gente tem, por exemplo, desse ponto para esse ponto, é apenas a correção por conta do equipamento que foi, ou que teria sido esperado caso no vermelhinho nós tivéssemos a avaliação com a viga Benkelman. Então, elas são sempre maiores, né? Conforme já foi verificado por inúmeros autores e conforme trabalhos disponíveis na literatura técnica. Nós aqui, por estarmos em Santa Maria, utilizamos a proposta do modelo de Bueno 2016. Bom, quando eu mostrei para vocês na videoaula específica sobre segmentos homogêneos, eu mostrei que a gente tem um número grande de pontos. Se eu olhasse apenas e corresse os olhos pela tabela, ficaria possivelmente muito difícil de verificar, mas então agora o que a gente quer é levarmos essas deflexões a fim de que a gente consiga fazer a primeira segmentação. Não são ainda os segmentos homogêneos, mas a subdivisão de segmentos em termos estatísticos, de tal sorte que a gente consiga ter um valor representativo ou característico da deflexão
em função de uma pequena análise estatística que a gente venha a fazer. E eu mostrei para vocês um exemplo em que a gente olhava apenas visualmente e determinava. E naquela oportunidade eu ainda mencionei para vocês que existem algumas outras formas, assim, alguns indicativos. Não é nada proposto pela norma hoje vigente do DENIT, mas que existiam algumas possibilidades, inclusive uma possibilidade é essa que nós vamos colocar agora, que foi proposta pela AASHTO. A AASHTO, em suas publicações de 86 e 93, ela instituiu lá uma forma da gente tentar enxergar aonde começava uma segmentação em termos de deflexão e aonde iniciava a próxima segmentação. E ela propôs isso a partir de uma condição conforme nós vamos levar a termo aqui. Primeiramente, então, o que a gente tem são as deflexões corrigidas máximas. Tá? Então, aqui eu já tenho a planilha que buscou as informações da planilha da Viga-Benkman. Então, é Viga-Benkman, já está corrigida para a condição de temperatura de 25 graus. Então, não há mais o que a gente necessite fazer em termos de correção das deflexões. O que eu vou determinar aqui, é o valor médio das deflexões de todo o trecho. Todo o trecho que eu estou falando são os 2.000 metros de trecho. Eu não estou dizendo que a minha segmentação vai ser constituída por integralmente todos os pontos por essa distância total. Eu simplesmente vou calcular a média das deflexões do meu trecho. Então, eu vou colocar nessa célula indicada aí. Então, vai ser a média de todos os meus pontos. Então, que vai do D3 até o D103. Certo? Então, eu calculei a média. A minha média é 72,4. O que eu estou fazendo é exatamente o que a AASHTO determina, assim, ou indica, aconselha de procedimento para determinarmos, então, as possíveis segmentações. Só para a gente ter uma ideia, eu vou pegar aqui qual é o máximo, qual é o maior valor que eu tenho em termos de deflexão. Então, é o máximo dessa série de pontos que eu tenho aqui. Então, no caso das minhas deflexões, o máximo valor que eu tenho é 234,8. Eu vou pegar também o mínimo valor, ou o valor menor dessa minha sequência de 101 pontos, na verdade, de deflexão. A minha deflexão menor é 25,1. E isso desponta aqui nesse gráfico que a gente tem da distribuição das deflexões. Esse aqui é o valor máximo e o valor mínimo possivelmente seja esse aqui, 25,1. Em termos médios, a gente teria algo próximo a 72, algo que estaria muito próximo dessa linha aqui que eu estou demonstrando. Bom, a AASHTO, ela recomenda que a gente faça da seguinte forma. Primeiro, que eu calcule o valor individual de cada um menos o valor da média. Então, é igual a 84,9, que é a primeira deflexão corrigida para a temperatura de 25 graus e para a Viga-Benkman, menos o valor médio. O valor médio a gente calculou em 72,4. Eu vou travar esse valor aqui, certo? Porque esse valor precisa ser sempre a diferença. Então, aqui no meu caso, deu 12,6. Vou copiar essa fórmula e vou estender a todos os demais. Certo? Então, a fórmula. A segunda eu tinha 79,6 de deflexão, menos a média, que é 72,4, me deu 7,13, e assim sucessivamente. E na AASHTO, para a gente ainda verificar de forma mais acessível como é possível fazer a segmentação das deflexões, ele pede para a gente ir acumulando a soma da média menos do valor individual menos o valor da média, certo? Então, eu tenho que acumular esses valores aqui. Então, o primeiro valor acumulado é esse, o segundo valor acumulado é
a diferença do valor individual menos a média, mais o do próprio valor referenciado lá, certo? E eu vou fazer esse somatório em que ele vai ir até o final. Então, observem, aqui eu já fui fazendo todos os acumulados. Então, quando eu olho isso em termos gráficos, vocês vão ver aí que ele já constrói esse gráfico para a gente de maneira automatizada. E o que a norma ou o aconselhamento da AASHTO recomenda? Toda vez que a gente tiver uma inflexão bastante acentuada no alinhamento desses gráficos que nós consideramos o acumulado da deflexão em termos individuais menos a média, significa que nós temos uma tendência diferente em termos de distribuição das deflexões e que esses pontos, eles são pontos em que preferencialmente eu tenho uma alteração de tendência em termos de deflexão e que ele deve ser, então, portanto, considerado como o limite entre uma segmentação e outra. Então, só para a gente deixar bem claro, por exemplo, aqui, nesse ponto do gráfico aqui, eu tenho essas diferenças acumuladas subindo e começou a diminuir. E ela diminui até aqui e ela sobe de novo. E depois ela desce até aqui e ela volta a subir. Então, assim, conforme vocês vão ver no próximo gráfico, que eu já tinha montado inicialmente para vocês, observe, dessa maneira, né, fazendo esse alinhamento que vocês estão vendo aqui, nós vamos propor a nossa divisão em segmentos não homogêneos ainda, mas a segmentação, sob o ponto de vista estatístico, para a determinação das deflexões características. Observem, nós tínhamos uma tendência de crescimento, começou a diminuir, né, no gráfico do acumulado DI menos DM. Né? Depois subiu de novo, desceu, subiu, desceu, subiu. Então, com base nisso, eu já tinha deixado preparado essa planilha que vai me mostrar, então, nesse nosso caso específico, 7 segmentos ou 7 agrupamentos inicialmente propostos, né, com o valor da estaca inicial e final, então, que vai nos determinar, por exemplo, como nós deveremos trabalhar com esses valores de deflexão. Bom, com base no que está disposto nessa planilhazinha aqui, nós vamos então agora aplicar efetivamente as nossas características ou propriedades e estudos estatísticos bastante simplificados para a determinação da deflexão característica para cada um desses segmentos. Só que anteriormente, bom, então antes da gente chegar a cada um dos segmentos, eu só quero mostrar para vocês o que aconteceria se nós fôssemos efetivamente calcular e imaginar que esses 2 quilômetros de via poderiam ser agrupados como um único elemento a ser avaliado. Observem, nós temos toda a parte estatística que deve ser atendida e nós já vimos isso na videoaula de segmentos homogêneos. Então, o que eu tenho que preencher aqui? Número de amostras totais. Número de amostras totais é o... Nós vamos determinar a partir de uma função do Excel que se chama continum. Ele vai me contar quantos números existem nesse intervalo, que vai desde essa primeira célula, que tem as deflexões corrigidas para a viga Benjamin na temperatura de 25 graus, até o final lá. Certo? Então, ele contou 101 números. Se eu tivesse que apagar um desses números, né, vocês perceberiam que esse número iria ser alterado. Ele só conta os números. Tá? Se uma
célula está vazia, ele não conta. Então, para ele é como se não fosse número. Eu tenho que determinar ainda a deflexão média, que eu vou calcular então em função da média das minhas deflexões, de lá até a função que a gente usa do Excel é a média, né? E eu tenho ainda que calcular o desvio padrão das minhas deflexões. Então, é o desvio padrão da amostra, sempre lembrando que é da amostra. Então, é essa função aqui, ó, desvipad.a, que é o desvio padrão da amostra. Eu vou calcular com base em todos os valores lá. Então, eu tenho 101 números ou amostragens de deflexão, né? Número de amostras. Eu tenho a deflexão de 72,4, média, e o desvio padrão da minha deflexão é 31,4. Se eu calculasse o meu coeficiente de variação, ele seria 100 vezes 31,4 dividido por 72,4. Esse meu coeficiente de variação seria 43,5%, que é maior do que 30% que foi apontado, e vocês viram na videoaula de segmentos homogêneos, como limite por Balbo no livro dele de 2007. Com base nisso, nós não poderemos agrupar todas essas deflexões, porque o valor característico calculado pelas equações que a gente tem aqui, eles não seriam representativos, efetivamente, né, representativos estatisticamente das amostras que a gente tem. Isso porque nós teríamos uma dispersão muito grande, e esse valor característico ainda teríamos pontos com deflexões muito maiores do que a característica e pontos com deflexões muito menores. Quando isso acontece, há necessidade da gente fazer efetivamente a segmentação. E essa segmentação vai seguir conforme essa proposta que a gente fez com base no aconselhamento da ASTO, né? Então, com base então nessa segmentação que nós fizemos. Então, quando a gente for para o segmento 1, que vai ser logo na sequência, nós vamos ter então aquela distribuição, né, que vai desde a estaca 0 até a estaca 340, né, metros posterior então ao início do nosso trecho. Então, acho que ficou claro dessa forma. Podemos passar então para a segmentação 1. Então, a segmentação 1, ela tem início na estaca 0, final na estaca com a distância 340, que é a nossa estaca 17. Então, nós vamos ter que calcular novamente o número de amostras, que é igual àquela função conta números daqui até ali. Deu 18, né? Tem 18 pontos amostrados. A deflexão média, então, nesse trecho, é a média desses valores aqui. Deu 80,6. O desvio padrão, então, é o desvipad, essa função, para essa condição aqui que a gente tem. Deu 11. Bom, quando eu calculo o coeficiente de variação, né, 100 vezes o desvio padrão dividido pela média, deu um valor de 13,7. 13,7 é menor do que 30, por isso que automaticamente ele já me informa, a planilha já informa vocês aí que ok, segmento pode ser representado por DC, pela deflexão característica. Bom, então, com base nisso, nós seguimos. O Z estatístico é dado em função do nosso número de amostras. Nosso número de amostras está em 18. 18 é entre 7 e 19, portanto, o Z estatístico é 2,5. Ele já calcula automaticamente. Ele pega os valores que estão colocados aqui, né, em uma série de Cs aqui, ele já faz a determinação automaticamente. Ele calcula o limite superior aqui para mim. Como é que ele calcula o limite superior?
por essa equação. Ele pega a média mais o Z estatístico vezes o desvio padrão da amostra, que me deu 108,2. Esse é o limite máximo. Portanto, eu não posso ter no meu agrupamento nenhuma deflexão superior a 108,2. E ele pegou aqui o meu maior valor. O meu maior valor foi informado em 101. Então, portanto, é inferior ao meu limite superior, está tudo ok. Ele já, inclusive, coloca automaticamente que está atendido na minha equação aí, conforme vocês estão vendo na planilha de vocês. Ele calcula também o limite inferior. O limite inferior é por essa equação. Então, é a média menos Z estatístico vezes desvio padrão da amostra. Então, vai me dar 53,1. Já calculou automaticamente. Qual é o menor valor que eu tenho? O menor valor ele apontou 56. Onde é que está o valor de 56? Está aqui. Está nessa estaca aqui, que é a estaca 11. 56. Bom, com 56 é maior do que o limite inferior, tenho atendido também essa condição. De tal sorte, portanto, pessoal, que eu posso calcular a deflexão característica. E essa deflexão característica vai ser igual à média e essa segunda parcela. Como a deflexão característica, quanto maior ela for, maior será a necessidade de espessura de reforço. Portanto, quanto maior a deflexão característica for, mais a favor da segurança eu estarei no meu dimensionamento estrutural de reforço do meu pavimento. Essa segunda parcela vai ter que ser somada ou acrescida ao valor médio. Então, essa deflexão aqui foi, então, baseada no valor da média das minhas deflexões, que é 80,6, mais 1,29 vezes o desvio padrão, que é 11, nesse caso, dividido pela raiz quadrada de n. Raiz quadrada de n, para nós, aqui é a raiz quadrada de 18, certo? Então, a fórmula já está colocada aqui. E eu tenho, então, 84. Observe, já está levando para lá todos os nossos valores. Então, no nosso segmento 1, nós temos uma deflexão característica de 84, que vai ser válida desde o início de 0 metros até 340 metros. Correto? Bom, então essa foi a primeira avaliação estatística do primeiro segmento que a gente fez. Tá? Da onde que saiu esse segmento iniciando em 0 e terminando em 340 metros? Pela proposta da segmentação da Ashton, em que nós utilizamos os acumulados, a soma, né, do valor acumulado de DI menos o DM, a deflexão no ponto menos a deflexão média. Observe, então, é esse trecho primeiro aqui. Correto? Agora nós passamos, portanto, para o segmento 2. Então, no segmento 2, a gente tem desde a estaca 18, que corresponde a um PNV de 360 metros, até o da estaca 41, com 820 metros. Então, aqui, novamente, vamos calcular o número de amostras. Conta número é a nossa função, que vai daqui até a estaca 41. Deu 24 pontos. Vou ter que calcular o valor média, desse valor até o final dele. 60,9 é o valor médio. E o desvio padrão, que é o desvio padrão da amostra, que vai desde a estaca 18 até a estaca 41. Observem, pessoal, que eu já trouxe para vocês os valores, né, das deflexões da estaca inicial à estaca final de cada um dos segmentos. Para não precisar, para a gente poder otimizar esse processo, mas isso já está sendo trazido lá da nossa planilha de deflexões da viga Benckel. Bom, então observe o que aconteceu. Quando eu calculei aqui, ó, eu já calculei automaticamente o coeficiente de variação, que deu menor do que 30, está tudo ok, portanto, como eu tenho 24 pontos, ó, meu Z estatístico é 3, ele já calculou isso automaticamente, calculou os limites, o limite superior foi 101,
eu tenho o meu maior valor de deflexão 89,3, portanto foi atendido. O meu limite inferior de 20,1, o menor valor que eu tinha era 33,2, portanto não é inferior ao meu limite inferior, tenho atendido também. E a minha deflexão, calculada da forma com que eu já havia mencionado, deu 64,5. Então, entre o ponto de 300, entre a estaca 18 e a estaca 41, que corresponde, portanto, a 360 até 820 metros, nós vamos ter uma condição de deflexão característica de 64,5. Então, vamos adiante, vamos para o nosso segmento 3. O segmento 3 é um segmento curtinho, nós temos desde a estaca 42 até a estaca 47. Então, vamos lá. Conta número, dali até ali, a média, a minha média, portanto, das deflexões dessa segmentação, o desvio padrão, daqui até aqui, sempre lembrando que é desvio padrão da amostra, correto? Cheguei com um coeficiente de variação relativamente alto, 27,9%, quase estourando os 30% preconizado por o Balbo 2007. Eu tenho aqui 6 pontos na amostra, 6 pontos na amostra, o Z estatístico, ele é de 2, observe, o valor está correto, já vem automático. Os limites eu tenho atendido, limite superior e inferior, de tal sorte que a deflexão característica para esse trecho calculado é de 112,7. Certo? Então, até agora, tudo certo, sem maiores problemas. Então, já tenho aqui. Vamos para o segmento 4, portanto. Então, a próxima planilha é a do segmento 4. De novo, então, ela começa na estaca 48 e vai até a estaca 59. Então, vai desde o 960 até a 1180. Então, vamos lá. Conte número, para a gente saber o número de elementos da amostra, eu coloco a fórmula, vocês poderiam contar isso, né? Quando a gente trabalha com muito número, o melhor é a gente usar essa função que o Excel nos oferece, a média e o desvio padrão da amostra, desvipad. Um ponto importante, assim, que eu não estou me atendo às funções que eu estou usando do Excel. Eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem usar o Excel. Esses cálculos é uma estatística bastante simples e a maioria das calculadoras científicas de vocês são capazes de efetuar esses cálculos sem maior problema. Aquelas calculadoras programáveis, tipo HP, também fazem esse cálculo sem nenhum trauma. Tá? Como a gente está usando o Excel para nos dar suporte a essa videoaula, eu estou usando as equações, as funções que o próprio Excel traz, que são bem simples da gente utilizar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas funções, depois podem me procurar sem problema algum. E eu dou uma explicação um pouco mais específica sobre essas funções. Bom, nesse caso aqui, nós tivemos um coeficiente de variação também inferior a 30%, deu 22,1, certo? O Z estatístico para 12 elementos é 2,5, calculado automaticamente. Limite superior 70,3, atendido, porque o maior valor é 61,6, o inferior é 20,2, o menor valor foi 25, então foi atendido também, e a gente tem então aqui 49 como sendo o valor da deflexão característica. Então nós temos então no nosso quarto segmento homogêneo a deflexão característica
de 49, certo? Então, até agora, está tudo certo, sem nenhum transtorno. Agora nós partimos, então, para a condição do segmento 5. No segmento 5, nós temos, portanto, que determinar a quantidade de números amostrados. Nós temos amostrados 11 elementos. A média desses valores, então, média daqueles valores é 135,6. E o desvio padrão da amostra, né? Desvio padrão da amostra é igual a 37,2. Observem que a gente tem um coeficiente de variação também quase batendo no limite de 30%, 27,4. Mas até aí está tudo certo. Observem o que aconteceu aqui. O Z estatístico é 2,5 e eu tenho um limite superior de 228,7. Só que o meu valor máximo, observe nessa estaca aqui, que é a estaca de 64, eu tenho um valor maior do que o meu limite superior. O meu limite superior é 228,7 e minha deflexão maior que eu tenho nesse agrupamento é de 234,8. Então, eu não tive atendido essa condição. E o limite inferior, pessoal, foi atendido. O meu limite inferior é 42,6, 101, é o meu menor valor. Então, no meu limite inferior, eu não tive problema. O superior, sim. Conforme a gente viu na videoaula, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recalcular tudo, retirando os valores tanto quanto foram aqueles que estiveram fora desses limites. No meu caso específico aqui é 228, o meu valor máximo, eu só tenho um único número acima daquele valor, certo? Bom, com base nisso, e rolando a tela mais para baixo, eu já fiz esse agrupamento novamente. Só vou formatar aqui melhor para que a gente tenha um número condizente de casas decimais. A gente está trabalhando com uma casa decimal apenas, certo? E então a gente tem já com o valor que saiu do limite, né, da estaca 64, que era 234,8, suprimido. A célula está vermelhinha aqui, mas sem número algum. Então eu vou fazer novamente aquelas determinações do número de amostras, que é a contagem de números, daqui até aqui, deu 10 números. Observem que lá antes eram 11, né? Então, ele não está reconhecendo isso aqui como número, por isso que ele está dando o valor de 10, porque está vazia a célula. Depois eu calculo a média, que obviamente vai ser diferente da anterior, porque eu suprimi um número, 125,5. E o desvio padrão da amostra também vai ser diferente. Observem que simplesmente ao retirar aquele valor que estava muito superior ao limite, né, o meu coeficiente de variação já caiu bastante. Antes o meu coeficiente de variação era 27,4, agora ele passou para 14,6. Então está tudo ok. Meu coeficiente de variação, assim como anteriormente, já estava atendendo. Caso não estivesse atendendo o coeficiente de variação em 30%, eu não poderia fazer simplesmente a supressão dos valores fora do limite. Eu teria que subdividir esse trecho. Não era o nosso caso. A gente estava com um valor de coeficiente de variação de 27,4. Agora, suprimindo o valor da deflexão para a estaca 64, ele passou para 14,6. Eu tenho agora atendido o limite superior, que era 228, agora eu tenho o maior valor 156, e tenho atendido o valor inferior também. E tenho como deflexão característica 150,1
para esse nosso trecho, 150,1. Observem, 150,1. Então, até aqui estamos caminhando adequadamente. Vamos para o próximo segmento. O próximo segmento é o segmento 6. Né? Talvez seja um dos segmentos mais extensos que a gente tem. Então, ele vai lá da estaca 71 até a estaca 95. Tá? Então, vamos lá. Número amostrado, conte número da estaca 71 até a 95. Temos 25 elementos. Vamos calcular o valor médio das deflexões. Lembrando, mais uma vez, são as deflexões já corrigidas para a viga Bänkelmann e quando foram transformadas para a viga Bänkelmann já estavam corrigidas lá no FWD para a temperatura de 25 graus. Então agora temos que calcular o desvio padrão da amostra. Nosso desvio padrão da amostra é 10. Então eu tenho um coeficiente de variação de 18,6. 18,6, um Z estatístico de 3, porque a gente tem um número de elementos maior do que 20, nós temos 25, então vai ser igual a 3. O limite superior foi atendido, é 83,25. Observe que a gente tem um valor aqui de 82,2 na estaca 76, quase batendo no limite superior. No limite inferior, o valor foi de 23, mas o nosso valor menor é 40,9 na estaca 81. Portanto, tem obedecido os limites também. Coeficiente de variação menor do que 30, limites atendidos, o valor da deflexão característica representa, portanto, esse segmento, esse agrupamento de deflexões. E esse nosso valor é de 56,1. Correto? Indo adiante, pessoal, para o próximo segmento, nós temos um segmento que vai da estaca 96 até a estaca 100, é o nosso último segmento. Então, o nosso número de amostras nesse segmento são 5. A média desse nosso último agrupamento de deflexões é 86,1. O desvio padrão da amostra nessa condição aqui é de 10,1, o que chegamos a um cálculo de coeficiente de variação. Aqui está fazendo automático, mas é 100 vezes o desvio padrão da amostra dividido pela média. Isso vai dar 11,7. Como nós temos 5 elementos, nós temos o Z estatístico de 2. O limite superior foi atendido. O limite inferior também foi atendido, né? Nós não temos nenhum valor fora dos limites, de tal sorte que a deflexão característica para esse segmento é 91,9, certo? Então, nós temos representado assim os 7 elementos, os 7 segmentos com as respectivas deflexões características. Tá? Usando exatamente aquilo que nós vimos na aula, na videoaula teórica de segmentos homogêneos. Qual foi a diferença daquela videoaula para cá? Foi a forma da gente separar esses segmentos. O cálculo da deflexão característica foi o mesmo. A forma de segmentação é que a gente fez algo menos visual, até porque estava difícil da gente verificar isso. Então observem lá, ó, quando a gente tinha esses pontos, estava um pouco difícil da gente avaliar esse agrupamento e a gente então se pautou com base no aconselhamento da AASHTO, fazendo então essas diferenças acumuladas, e onde tinha uma inflexão importante era o limite entre um segmento e o outro, conforme nós vimos então no decorrer dessa parte da solução do problema. E nós chegamos agora, pessoal, no raio de curvatura. O raio de curvatura não faz sentido nós realizarmos
uma avaliação específica e uma segmentação específica do raio de curvatura, uma vez que ele é função das próprias deflexões. O que a gente vai fazer é só determinar um valor de raio característico, fundamentado com base nos raios que foram calculados estaca a estaca. E nós fizemos isso quando determinamos lá as deflexões com a viga Bankman. Então, quando a gente corrigiu as deflexões do FWD para 25 graus Celsius e posteriormente para a viga Bankman, nós já calculamos os valores dos raios de curvatura. E, da mesma forma com que nós fizemos para os valores de deflexões características, nós vamos calcular os raios característicos de cada um dos 7 segmentos, com a mesma condição que nós colocamos. No entanto, pessoal, o que eu reforço, e eu já trouxe isso calculado para vocês, porque seria realizar basicamente as mesmas coisas que a gente já fez, os mesmos cálculos que a gente já fez para os segmentos de deflexão característica, só lembrando 2 detalhes. Primeiro, o coeficiente de variação de 30% ele é válido apenas para as deflexões. O professor José Tadeu Balbo, no livro de 2007 dele, ele é bastante claro. Aquela limitação é para esse tipo de parâmetro, para o parâmetro de deflexão, coeficiente de variação máximo de 30%. Para os demais parâmetros, isso pode ocorrer maior ou menor limite a critério do projetista. Então, o que nós fizemos aqui foi basicamente não nos importarmos com o valor dos coeficientes de variação, certo? E a gente só verificou se teve atendido ou não os limites desses valores característicos. E o outro ponto importante foi que no segmento 5 nós tivemos que tirar uma deflexão. Então, observem, aqui, se vocês rolarem a tela, vocês vão ver já pelas cores de cada um dos segmentos que eu coloquei aqui. E lá no segmento 5, que é dessa cor, eu retirei o valor do raio. Por que eu retirei? Porque a deflexão também foi retirada do valor do cálculo da deflexão característica, certo? De tal sorte, portanto, que eu tenho esses valores aqui de raios de curvatura para cada um dos segmentos. Tá? Então, eu já coloco isso de maneira sintetizada, né, sumarizada, aqui nessa parte da tabela. Então, o segmento 1, por exemplo, ele tem deflexão característica de 84 e raio de curvatura de 135,2. O segmento 6, por sua vez, tem deflexão característica de 56,1 e raio de curvatura de 159,9 metros. Certo? Então vamos adiante na planilha. Bom, nessa parte da planilha vocês não fizeram nada. É só um agrupamento que eu fiz, não tinha lógica nenhuma eu refazer todos esses cálculos. Tá? Então, aqui eu trago também uma informação que vocês não teriam que ter nenhum tipo de interferência, basicamente para mostrar para vocês que aquela nuvem de pontos de deflexões máximas que a gente tinha, agora ela se resume a 7 segmentos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma desses segmentos com o valor representativo das deflexões características, né, para os nossos trechos. Bom, pessoal, agora cabe a seguinte observação. Para a gente dimensionar estruturalmente um pavimento, uma restauração de pavimentos pelo PRO 11, a gente, além das condições relativas à deflexão, ou estruturais do pavimento, a gente também precisa colocar outros aspectos. E um deles é a avaliação de superfície do pavimento, avaliada a partir do IGG. E nessa condição, nós precisaríamos fazer uma mesma abordagem que nós tivemos para as deflexões características para o IGG. Tá? Só que essa abordagem
eu não trago aqui para vocês para a gente tentar otimizar um pouco mais o nosso tempo. Eu já trago de maneira já sintetizada aonde é que eu tenho o segmento A, o segmento B e C, e eu fiz questão de alterar os nomes dos segmentos para não fazer confusão nenhuma a forma de segmentação que a gente fez para a deflexão característica, correto? Então a gente já tem o segmento A, do início 0, o fim até 1180, o IgG, o segmento B, da estaca 1200 até a 1500, com valor de IgG de 130. E o segmento C, de 1520 até 2000 metros, com valor de IgG igual a 60. Portanto, pessoal, o que eu mostro aqui nesse gráfico é a associação, e vamos imaginar que nesse nosso caso hipotético aqui de dimensionamento, a gente só tem essas duas variáveis que a gente precisa ainda fazer a análise em termos de segmentação homogênea. Em azul aqui estão representadas as deflexões características de cada um dos nossos 7 segmentos que nós tínhamos, e em vermelho, e vocês devem observar esse valor em vermelho na escala vertical que está à direita, tá? Essa daqui, né? Em vermelho nós temos o IgG. Então, a partir dessas informações aqui é que nós vamos efetivamente chegar no segmento homogêneo. O que me ocorreu agora, eu vou pedir só um minuto de atenção de vocês, é que vocês voltem lá para aquela planilha de raio de curvatura, porque eu não expliquei um detalhe importante no raio de curvatura. O raio de curvatura é um elemento importante, de certa forma, determina quão bem há a distribuição dos esforços no interior do pavimento, e quanto maior é o valor do raio de curvatura, melhor é a condição estrutural do nosso pavimento. Sendo assim, pessoal, é importante que a gente calcule esse valor característico do raio de curvatura, né, subtraindo a segunda parcela, que foi o que eu fiz aqui em cada um desses valores. Eu não somei a segunda parcela do valor característico conforme eu havia feito para a deflexão característica, certo? Porque aqui, quanto menor é o valor do raio, mais a favor da segurança o meu dimensionamento estará, certo? Então, eu subtraí em relação à nossa a segunda parcela, certo? Então, agora, feita a ressalva, nós voltamos para a distribuição aqui. Não tem por que eu colocar o raio de curvatura nesse gráfico, porque o raio de curvatura está acompanhando exatamente a mesma segmentação da deflexão. Então aqui nós podemos, dessa maneira, e eu vou até aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais claro para vocês no vídeo, né? Aqui de fato nós podemos fazer a nossa segmentação. Como é que vai ser o limite de um segmento homogêneo para o outro? É sempre que houver alteração de um desses dois parâmetros, ou dos dois eventualmente, do IgG, que é representado pelos pontos vermelhos, ou da deflexão característica, né? O IgG característico ou a deflexão característica, que é representado pelos pontos em azul. Então, o nosso primeiro segmento ele vai ter essa limitação aqui. Ó, eu vou colocar exatamente aqui. Então, esse vai ser o meu primeiro segmento homogêneo. Ele vai do ponto 0 até esse ponto onde eu tive a alteração, não do IgG, o IgG continuou, mas da deflexão característica, que passou de 84 para um valor próximo a 60 e alguma coisa, tá? 64,5. Bom, meu segundo segmento homogêneo, ele vai ser mais ou menos por aqui, porque é onde eu tive, né, a alteração novamente da nossa
deflexão que aumentou para um patamar próximo de 110, 112,7. Depois, eu tive uma nova alteração de deflexão, né? Essa nova alteração de deflexão, eu tive uma queda substancial e a minha deflexão foi para o patamar de 49. Esse, então, é o nosso terceiro segmento homogêneo. Posteriormente, eu tenho uma outra definição de segmento homogêneo, em que eu tenho uma alteração dupla aqui nesse caso, né? Tanto de deflexão em azul, quanto de IgG. Os dois subiram substancialmente. Então, nesse caso aqui, é a nossa limitação, é a delimitação do segmento homogêneo 4. Depois, eu tenho uma alteração de deflexão novamente, determinando, então, portanto, o meu limite para o meu segmento homogêneo 5. Então, aqui eu tive uma queda da deflexão novamente, mas o IgG continuou lá em cima, até que eu tenho uma alteração, por mais que eu tenha a constância do valor, né, para determinar o segmento 6, né, eu tive uma queda do IgG do patamar de 130 para próximo de 60, mantendo, apesar disso, a deflexão no nível próximo de 80. Desculpa, de 80 não, porque eu tenho que ver na outra escala, é 56,1. Certo? E depois aqui eu tenho uma última alteração, que é próxima a esse ponto, em que eu tenho, então, o meu limite do meu segmento 7 para o meu último segmento, que vai ser meu segmento 8. Certo? Com base nisso, então, eu tenho determinado os meus limites em termos de segmentação. Então, observem, eu tinha 7 segmentos propostos para a minha deflexão, 3 para o meu IgG, e eu acabei com 8 segmentos homogêneos nesses trechos de 2.000 metros, certo? Tanto quanto possível, nós queremos segmentos maiores do que 200 metros. Isso é uma indicação, é um aconselhamento, o que não foi possível em todos os pontos, e não superiores a 2 km. Bom, nosso trecho todo tinha 2 km, né? A gente então não tem nenhum limite máximo de 2 km não atendido, né? O problema é que nós temos alguns pontos em que foi inviável uma segmentação com trechos superiores ou inferiores, né? Nós tivemos alguns trechos inferiores a 200 metros. Aqui, pessoal, eu trago então uma tabela sintética em que dá todos os parâmetros característicos de cada um desses 8 segmentos homogêneos. Vocês também não precisam preencher nada, ela já está trazendo os valores dos pontos específicos, das planilhas específicas desses agrupamentos, tá? De tal sorte que agora, transcorrido quase 1h20 de videoaula, é que a gente efetivamente terá condições de iniciar o dimensionamento pelo Pro 11 do reforço do pavimento para esses 8 segmentos que nós temos amostrados. Correto? Então, se vocês estão cansados nessa videoaula, vocês eu acho que podem perceber que eu também estou cansado, mas então dê uma pausa o vídeo e deem uma descansada, deem uma espichada nas pernas para a gente poder retomar, certo? Mas vamos adiante então, tá? Então agora, seguindo nas planilhas, nós temos o segmento 01, né? Nosso segmento 01 é esse segmento que nós temos, portanto, dados da estrutura do pavimento com espessuras de camadas. Aqui nós temos o nosso tráfego, né, atuante, e aqui nós temos
os dados importantes para o dimensionamento pelo PRO11. Então, o início, o fim do segmento, a deflexão característica, o raio de curvatura característico e o IgG característico, certo? E a gente precisa determinar inicialmente, para o segmento 1, qual é a deflexão de projeto. A minha deflexão de projeto, lembrando vocês, eu vou deixar isso aqui um pouquinho maior aqui para ficar visível para vocês, ela deve ser corrigida por um fator de correção sazonal, que é a função da estação da chuva e do tipo de material que a gente tem no subleito. Como as nossas avaliações, como está descrito aqui e no próprio enunciado, das deflexões foram realizadas no período chuvoso, então, no período chuvoso, a gente não precisa corrigir, ou o fator de correção sazonal é unitário. Então, o nosso valor da deflexão de projeto é o mesmo valor da deflexão característica. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é igualar esses valores. Tá? Então, aqui eu tenho minha deflexão característica, 83,99. Só tem diferença daqui para cá em função do número de casas decimais que eu estou visualizando a minha deflexão. A minha deflexão admissível, portanto, agora eu preciso calcular. E essa deflexão admissível ela é função desse meu modelo de fadiga da nova mistura asfáltica que eu vou colocar como reforço. E ela faz menção, ou ela se relaciona ao nosso N da Asto, certo? Então, na prática, pessoal, eu tenho o log da deflexão admissível igual a esse valor. Eu quero calcular a própria deflexão admissível. Então, eu tenho que... Esse logaritmo é um logaritmo de base decimal, de base 10, né? Então, eu preciso 10 elevado na log da deflexão admissível, vai me dar só a deflexão admissível, que vai ser igual a 10 elevado a tudo isso daqui. Então, para a gente calcular a deflexão admissível, na fórmula eu tenho que colocar igual a 10 elevado no seguinte expoente, 3,01 menos, vou abrir parênteses aqui, 0,174 vezes, abro parênteses de novo, log de base 10 de quem? Do meu N da Asto. E o meu N da Asto foi colocado aqui em cima. Observem que eu tenho o N do Corpo dos Engenheiros, que não é o que eu devo trabalhar, e eu tenho o N da Asto, que é o que eu tenho que utilizar. Beleza? Com base nisso, eu tenho a minha deflexão admissível calculada em 68,3. Essa deflexão admissível ela vai ser igual para todos os segmentos homogêneos, porque para todos os segmentos homogêneos, o meu N da Asto não se altera. Correto? Bom, vamos adiante. Com base na minha deflexão admissível, no meu raio de curvatura e no meu IgG, eu tenho que verificar qual é a condição, qual é a hipótese que eu me enquadro, que eu me encaixo no dimensionamento pelo PRO11. Então, vamos observar aqui. Então, esse quadro vocês já viram, ele está lá naquela publicação do IPR e está na nossa videoaula que nós trabalhamos na parte mais conceitual do método do PRO11. Então, o que eu preciso para determinar? Eu tenho que a minha deflexão de projeto é 83,9 e a minha admissível é 68,3. 3 vezes a minha deflexão admissível é 204. O meu IgG é 80. Então, por que o IgG é importante? Para verificar se eu não estou naquela condição cujo IgG é maior do que 160. Daí eu teria que entrar nessa condição de dimensionamento que é a condição 5. Eu não estou nessa condição 5, porque o meu IgG, e a menos que eu esteja errado, eu não tenho nenhum IgG maior do que 160. Então, a rigor, não vou entrar naquela condição 5 nunca. Bom, a minha deflexão de projeto, que é 83,99, ela é maior do que a admissível, que é 68,3?
é menor do que admissível? Não, ela é maior do que admissível, então eu não estou na 1. Então eu estou na 2, provavelmente. Até porque o meu raio de curvatura é maior do que 100. Ó, meu raio de curvatura característico é 135. Outro ponto específico aqui, todos os nossos raios de curvatura foram superiores a 100. Então eu não vou chegar nessas condições cujo raio de curvatura é menor do que 100, nem para o caso 3, nem para o caso 4. Então, basicamente, eu posso estar ou no caso 1 ou na hipótese 2. No meu caso específico, eu estou na hipótese 2, certo? Agora eu tenho que verificar se eu estou na minha condição 2A ou 2B. A eu estou chamando a primeira linha, B a segunda linha, certo? A minha deflexão de projeto ela é 83,99 e a admissível é 68,3. 3 vezes a admissível é 204. Eu não estou na B, eu estou na hipótese 2A. E na hipótese 2A, conforme está me dizendo aqui, eu tenho que avaliar e calcular a minha espessura de reforço pelo critério deflectométrico. Basicamente pelo meu critério deflectométrico. E quando eu tenho que calcular pelo meu critério deflectométrico, fundamentalmente o que eu tenho que fazer é calcular a espessura de concreto asfáltico pelo valor do meu casinho, que é o fator de redução da deflexão, vezes log da deflexão de projeto dividido pela deflexão admissível. Observem, eu não tenho calibrado o valor do K, eu não tenho como calibrar. No meu enunciado nada foi mencionado a respeito, portanto, eu vou usar o valor referenciado na norma lá, que é 40. E quando eu uso isso e calculo, e eu não vou botar a fórmula aqui, eu calculo, né, com base nessa condição, eu tenho uma espessura de 3,59 calculada. Como é que eu cheguei? 40 vezes log da deflexão P de projeto, que é 83,99, dividido pela deflexão admissível, que no meu caso, a gente também calculou, é 68,3. Então eu chego em 3,59. Observem que eles estão calculando essas deflexões pelos valores muito maiores do que o que eu estou visualizando aqui, tá? Eu tenho todas as casas decimais, eu só estou apresentando ela dessa forma, de maneira mais simplificada. Então, pessoal, no meu segmento homogêneo 1, eu teria a necessidade de colocar no mínimo uma espessura de concreto asfáltico de 3,54. Para fins construtivos, né, eu passei de 3,5, eu vou colocar 4 centímetros e vou colocar aqui que seria executado em única camada. Correto? É assim que a gente vai executar, em uma única camada, 4 centímetros de concreto asfáltico. Isso para o nosso segmento 1, certo? Vamos agora para o caso do nosso segmento 2. Nosso segmento 2 é esse daqui, que tem uma deflexão característica de 64,3. Então, aqui, a minha deflexão de projeto, da mesma forma com que a gente já tinha mencionado anteriormente, ela é igual à minha deflexão característica, porque a avaliação foi feita em período chuvoso, certo? A minha deflexão admissível eu já calculei uma vez, não preciso calcular de novo, tá? Tá só indicado aí o cálculo para vocês. E eu vou chegar, então, verificando qual é a minha condição. Observe, hoje a minha deflexão lá no campo, antes da realização do reforço, já é uma deflexão inferior do que aquela que, posterior à execução do reforço, o meu pavimento deveria ter. Portanto, a minha deflexão de projeto ela é menor ou igual à admissível. 64 é menor do que 68. Como meu raio de curvatura é maior do que 100, nesse caso específico, o nosso raio de curvatura é 148, eu estou na hipótese 1. Né? E nessa hipótese 1, não é necessário nenhuma intervenção, nenhum reforço estrutural. O que eu tenho que fazer é apenas uma correção de superfície.
eventualmente vou fazer um tapa-buraco, colocar um micro-revestimento asfáltico a frio, uma lama asfáltica, para dar uma condição de atrito pneu-pavimento melhor, uma condição de uniformidade visual melhor para o trecho, mas não há, nesse trecho, necessidade estrutural adicional. O que resta, em termos de vida remanescente para o pavimento, ainda é suficientemente capaz para o meu horizonte de projeto estimado aí de 6 anos. Então, eu não preciso usar, não há necessidade, isso aqui vem o cálculo, já coloca o valor aqui, não é necessário reforço, vou colocar então aqui 0 centímetro de concreto asfáltico, certo? Ou nada. Então, se eu tenho uma trilha de roda, talvez eu tenha que fazer uma fresagem para tirar esse afundamento de trilha de roda, eventualmente corrigir algum ponto, mas sob o ponto de vista estrutural, pelo PRO 11, está indicando que não há necessidade de intervenção alguma para o meu pavimento. Isso, então, é o caso do nosso segmento homogêneo 2. Vamos adiante para o segmento homogêneo 3. Mesma coisa, a minha deflexão de projeto é a minha deflexão característica, que nesse caso é 112,68, certo? Então, a minha deflexão admissível continua sendo a mesma. Eu estou agora aqui frente a uma condição em que eu tenho deflexão de projeto maior do que admissível. No entanto, a minha deflexão de projeto é menor do que 3 vezes admissível, que é 204,9, 3 vezes admissível. Então, eu continuo na mesma hipótese que eu tinha visto no primeiro segmento. A hipótese 2A, critério deflectométrico única e exclusivamente, que eu devo verificar. Com base nisso, eu vou calcular, né, a minha espessura requerida de concreto asfáltico. E esse cálculo de reforço, com base nessa equação, chegou a esse resultado, 8,7. Bom, 8,7 não é uma espessura adequada sob o ponto de vista executivo. Então, eu vou arredondar isso para 9 centímetros de concreto asfáltico e vou colocar em 2 camadas. A primeira camada com 5 centímetros e a segunda camada e última camada, né, com 4 centímetros de espessura. Assim que nós vamos fazer a decomposição dessas camadas aqui, esses 9 centímetros de concreto asfáltico. Observem que a gente teve, essa aqui foi a maior espessura até agora, né? Até porque a nossa deflexão de projeto era bem maior do que a anterior. Por isso que foi necessário 9 centímetros arredondando, né, ou sob o ponto de vista construtivo, para fins de reforço estrutural no pavimento. Vamos adiante, então. Agora, o segmento homogêneo 4. E no nosso segmento homogêneo 4, nós temos uma deflexão característica de 49, que vai ser a nossa de projeto, uma vez que a avaliação foi feita durante o período chuvoso. Nessa condição aqui, eu tenho novamente a minha deflexão de projeto, que é a deflexão lá no campo antes da restauração, já é menor do que admissível, né? Portanto, como o meu raio de curvatura aqui característico é 139, eu estou na hipótese 1 novamente. E estando na hipótese 1, eu não preciso fazer nenhum tipo de intervenção estrutural no pavimento. Novamente, eventualmente, será necessário fazer alguma correção funcional para o pavimento, mas nenhuma intervenção estrutural. Portanto, não há necessidade de reforço para o pavimento. Vamos para a condição 5. Na condição 5, eu tenho uma deflexão de projeto que é igual à minha característica de 150,12 centésimos de milímetro. A minha deflexão admissível continua a mesma e agora, pessoal, eu me encontro também na mesma condição da hipótese 2A.
com o critério deflectométrico sendo abordado, uma vez que 3 vezes a deflexão admissível é 204 e a minha deflexão de projeto é 150. Então, eu me encontro nessa condição apontada na figura, conforme vocês estão visualizando aí no vídeo. Com base nisso, pessoal, eu calculo a minha espessura de concreto asfáltico necessária. A minha espessura de concreto asfáltico de reforço necessária agora deu 13,68, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso adotar esses 13,68 arredondando para 14 centímetros, né? E eu posso executar isso em múltiplas camadas. Geralmente a gente tem uma limitação de 7 centímetros por camada, eventualmente até daria para fazer. Sob o ponto de vista de orçamento de obra rodoviária, o próprio DENIT, no ciclo, ele especifica 5 centímetros de espessura máxima a ser compactada de concreto asfáltico. Então a gente poderia fazer 2 camadas de 5 centímetros e uma última de 14 centímetros. Então seria mais ou menos assim. A primeira camada de concreto asfáltico, né, com 5 centímetros. A segunda camada também com 5 centímetros. Eu vou só copiar e colar. Né? A segunda camada também com 5 centímetros. E a terceira e última camada nós poderíamos fazer com 4 centímetros. Essa seria uma forma da gente fazer a nossa composição das camadas do pavimento. No entanto, pessoal, pode ser que o projetista opte por fazer uma adequação nesse projeto. E é um caso que eu trago propositalmente para a gente substituir parcialmente o material que a gente tem de concreto asfáltico por um outro material. Vamos imaginar que a gente esteja achando que 14 centímetros seja um exagero ou, sob o ponto de vista econômico, não seja viável, e a gente vai, por exemplo, substituir parcialmente desses 13,68 centímetros de concreto asfáltico por um material em brita graduada simples cujo CBR é maior do que 80. Bom, então eu tenho essa nova formulação a ser atendida. Então, qual é o coeficiente estrutural? Isso a gente já viu lá no dimensionamento pelo método DNR. Aqui nós temos uma tabela dos coeficientes estruturais para o PRO 11, especificamente para a brita graduada simples com CBR maior do que 80%. O Kzinho, nesse caso, é 1,1 conforme a tabela, certo? Bom, se eu tenho uma espessura total de concreto asfáltico de 13,8 centímetros, eu vou querer manter concreto asfáltico em 8 centímetros. Por exemplo, vocês podem colocar o que vocês imaginarem. Vai restar ainda para a gente 5,68 centímetros. 5,68 centímetros de quê? De concreto asfáltico, certo? Que é o que eu tenho aqui. O que é? De onde que saiu 5,68? Basicamente é 13,68 menos 8. Então eu tenho ainda 5,68 centímetros de concreto asfáltico que eu quero trocar por um outro material. Então, esse 5,68, nessa equação que vocês têm aqui, é a espessura de concreto asfáltico a ser substituída, certo? Então, é 5,68. Por qual material que eu quero? Eu quero brita graduada simples. Aplicar esses 5,68 vezes 2, que é o coeficiente estrutural do concreto asfáltico a ser substituído, dividido pelo K do novo material. O K do novo material é 1,1, certo? Com base nisso, e é exatamente essa equação que a gente usou, aqui eu tenho 10,3 centímetros de concreto asfáltico. De brita graduada simples. Então, na prática, o que eu vou executar, se não for
essas 3 camadas em concreto asfáltico de 5, 5 e 4 centímetros, eu posso executar o seguinte: a primeira camada em concreto asfáltico com 4 centímetros, uma segunda camada em concreto asfáltico com 4 centímetros também, mas obviamente que tudo isso só vai ser executado posterior à execução da minha camada de brita graduada simples. E a minha camada de brita graduada simples, conforme vocês têm lá, deu 10,3, eu vou executar com 11 centímetros, tá? Em camada única. Então, como é que eu vou fazer a execução? Se a minha opção for por substituir parcialmente o concreto asfáltico por brita graduada simples, eu vou executar 11 centímetros com concreto asfáltico, com brita graduada simples sobre o concreto asfáltico pré-existente. Observem que nós estamos trabalhando com menos do que 12 centímetros, porque é um caso específico de reforço de pavimentos, não é execução de uma camada de base de brita graduada simples. Nós estamos executando isso sobre o concreto asfáltico pré-existente. Inclusive, ele poderia eventualmente trabalhar com uma camada de alívio de tensões para dissipar as fissuras pré-existentes no concreto asfáltico antigo. 11 centímetros, portanto, de brita graduada simples, e sobre esses 11 centímetros eu iria ainda executar 2 camadas de concreto asfáltico, obviamente com pintura de ligação entre essas camadas, correto? E imprimação sobre a brita graduada simples. Então essa seria a segunda possibilidade de execução do reforço nesse trecho, nesse subtrecho, né, de segmento homogêneo número 5. Vamos para a condição de segmento homogêneo 6. Na condição de segmento homogêneo 6, a minha deflexão característica é 56,14, que é a mesma de projeto, porque foi avaliado na chuva, num período chuvoso, não na chuva, mas num período do ano chuvoso daquela região. Essa deflexão de projeto é menor do que a minha admissível. Como o meu raio de curvatura nesse ponto aqui, desse segmento, é 159,9, eu estou na hipótese 1, em que não há necessidade de intervenção no meu pavimento estrutural, só uma intervenção funcional, certo? E agora eu vou para o meu segmento 7. E no meu segmento homogêneo 7, eu tenho uma deflexão característica também de 56,14, né, que é inferior à minha admissível, como eu tenho um raio de curvatura nesse caso aqui também de 159,9, o que mudou foi o IgG para o anterior. Eu tenho então uma condição também de não necessidade de reforço estrutural para o pavimento. Portanto, o segmento 7 também não vai demandar reforço estrutural. E o nosso último segmento homogêneo é o segmento 8. E no nosso segmento homogêneo número 8, nós temos a deflexão de projeto igual à característica, que é de 91,92, certo? 91,92 é maior que a deflexão admissível, que é 68,3, e nessa condição nós temos a hipótese 2A também, conforme os outros trechos nós tínhamos. E nessa hipótese 2A nós temos uma condição em que a gente precisa fazer o dimensionamento apenas pelo critério deflectométrico. O K do fator de redução é 40. Na nossa equação, colocando essas informações todas, nós calculamos, portanto, a espessura de concreto asfáltico, já determinada automaticamente, com base nessa equação, que é bem simples, é de 5,16 centímetros. Portanto, nós vamos adotar 5,5 centímetros em camada única também, né? A gente está bem próximo dessa limitação, assim,
em termos de espessura de camada, bem próximo do valor que o DENIT adota para critérios orçamentários no ciclo, 5 centímetros. Correto, pessoal? Com base nisso, nós já fizemos, então, o dimensionamento do reforço para todas, ou a indicação de necessidade de reforço para todos os subtrechos homogêneos, para todos os segmentos homogêneos. O que eu quero trazer agora aqui para vocês, só para a gente ir se encaminhando para o final dessa aula, é um caso muito particular, um caso especial que eu havia mencionado na videoaula sobre o PRO11 e que eu queria mostrar para vocês, que é um caso especial em que a gente chega na hipótese da verificação por resistência. Observe que na tabelinha do critério, nós temos várias vezes apontado o critério da resistência. Então, nesse caso específico, pessoal, eu coloquei um valor qualquer de deflexão característica, que no nosso caso é 210, tá? Que vai ser igual à minha deflexão admissível. Não é nenhum dos segmentos homogêneos que a gente viu até então, mas é só um caso particular que eu acho que é importante ficar ressaltado aqui a possibilidade de vocês se depararem na vida profissional de vocês. Então, o raio de curvatura é igual a maior do que 100 metros e o IgG menor do que o 160. Então, nesse caso específico, pessoal, observem que a gente calculou a deflexão admissível, é para o mesmo tráfego que a gente está considerando, mas aqui o que aconteceu? 3 vezes a deflexão admissível é 204,9. E 204,9 é menor do que a deflexão de projeto. Então, nesse caso, nós estamos novamente na hipótese 2, mas na segunda linha da hipótese 2. E ela pede para a gente avaliar a necessidade de reforço por 2 critérios. O critério deflectométrico, que é o que a gente já vinha fazendo trivialmente, e o critério da resistência. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Pelo critério, então, nós estamos no critério 2B. Então, nós precisamos, pelo critério deflectométrico e da resistência. É isso que nós vamos ter que fazer agora. Pelo critério deflectométrico, basicamente, nós mantivemos o mesmo cálculo. H de CA igual a 40 vezes a deflexão de projeto, que é 210, dividido, log da deflexão de projeto, dividido pela deflexão admissível, que é 68,3. Assim, a gente calcula a espessura de reforço. Observem que essa espessura de reforço é bem alta. Bem alta por quê? Porque a nossa deflexão de projeto é muito elevada. É 210. Então, nós vamos ter que ter uma espessa camada de concreto asfáltico a fim de reduzir substancialmente ou drasticamente as deflexões para o patamar de 68,3. E essa espessura é de 19,51, tá bom? Então, provavelmente, nós teríamos que subdividir essas camadas, fazer uma análise semelhante ao que a gente havia feito anteriormente. Mas não é esse o objeto. O objeto que eu quero é que ele pediu, e essa é a análise que eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz, para avaliar pelo critério da resistência. Bom, pessoal, se eu quero avaliar pelo critério da resistência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se eu tenho atendido, no nosso caso do nosso pavimento, eu tenho um pavimento existente com uma subbase, com uma base e um revestimento pré-existente. E sobre tudo isso ainda vou colocar aqui na minha espessura de reforço. O que eu quero e o que eu preciso avaliar é se eu tenho atendido a espessura de camada granular necessária à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento e a espessura de camada granular, o Hzão índice 20, necessária à proteção da subbase contra a ruptura por cisalhamento. Como é que eu vou determinar isso? Eu vou ter que verificar, transformando as espessuras dos materiais que eu tenho pelos coeficientes estruturais dessas camadas, se eles atendem ou não esse nosso critério. O primeiro passo
que eu tenho que calcular é o Hzão índice 20 e o Hzão índice M, a partir dessa fórmula, que eu já calculei aqui. Então, o Hzão índice 20 vai levar em consideração o quê? O N, que tem que ser necessariamente do corpo dos engenheiros americanos, e por esse motivo, lá no início, a gente calculou o N pelo corpo dos engenheiros americanos também. Muito embora, no critério deflectométrico, a gente use o N da AASHTO. Então, está aqui o meu N do corpo dos engenheiros, que é 7,2 vezes 10 na 6. Quando eu multiplico isso por 77,67, elevando naquele fator lá, e o CBR, no caso do meu subleito, da minha subbase, esse índicezinho refere-se ao CBR, que eu tenho que adotar para a subbase, que é 20. Eu tenho que 27,72, ou seja, sobre a minha subbase, que meu material macadame lá pré-existente lá na pista, eu tenho que ter no mínimo 27,72 centímetros referenciado a material granular para dizer que tenho garantido a minha condição do meu pavimento atendida. E para a minha espessura de material granular necessária à proteção do subleito, calculando com base no CBR do subleito, que é igual a 12, conforme informações do projeto, eu preciso 37,62 centímetros. Beleza, o que eu preciso fazer então é calcular efetivamente essas espessuras. Como é que eu calculei essas espessuras? Eu calculei com base nas espessuras de materiais que eu tinha sobre o meu material de subbase e sobre o meu subleito. Como é que eu cheguei a esse valor de 78,3? Eu deixei ele propositalmente, vou apagar e vou refazer o cálculo junto com vocês. Então, o que eu tenho sobre a subbase? Transformando em material granular. O que eu tenho? Eu tenho um concreto asfáltico novo, que eu dimensionei lá, que eu vou ter que colocar, que é 19,51, vezes o coeficiente estrutural desse material, que é 2. Então, eu transformei isso já em material granular. Mas, o que eu tenho ainda? O meu concreto asfáltico existente, vezes o coeficiente estrutural dele. Eu deixei em vermelho o coeficiente estrutural igual a 2, porque 2 seria o coeficiente estrutural de um concreto asfáltico novo. Esse concreto asfáltico existente, ele já está degradado e está com um nível de degradação bem alto, tanto que a deflexão é bem elevada do pavimento. Então, efetivamente, esse valor não é 2. Qual o valor a ser considerado? Bom, esse é um valor que cabe ao projetista estipular quanto que seria esse valor, tá bom? Depois nós vamos fazer algumas abordagens em relação a isso. Mas a minha brita graduada simples, que é a base do meu pavimento, lembrando o dimensionamento lá do método do DNR. Nessa condição lá, né, o coeficiente estrutural era igual a 1, certo? Então é isso vezes o coeficiente estrutural, o meu material. Tudo isso eu tenho sobre a minha subbase, certo? Assim que eu cheguei no valor de 78,3. E no valor que eu tenho, bom, só para pontuar, né? Eu precisava, então, 27,72 centímetros sobre a minha espessura de material granular sobre a minha subbase, e eu tenho 78. Atendi perfeitamente, sem problema nenhum, né? Com folga, grande folga. E a questão da verificação da espessura sobre o meu subleito também está atendida, né? Porque eu já tinha isso aqui sem considerar a subbase, eu só vou considerar a mais o que eu tenho de subbase e eu já vou ter atendido, mas da mesma forma eu vou calcular aqui com vocês. Mas o valor do concreto asfáltico novo vezes o coeficiente estrutural, mais o existente vezes o valor do coeficiente estrutural do concreto asfáltico existente, mais a base vezes o coeficiente estrutural. Aqui eu acho que eu não botei mais, só corrigindo aqui a equação, vezes isso aqui, mais isso vezes isso, que é o coeficiente estrutural
do material granular usado como subbase naquele método é 0,77, eu vou ter 93,43. Então está plenamente atendido. Pessoal, vejam que a gente tem grande folga. Mesmo que eu usasse um coeficiente estrutural igual a 0 para o meu concreto asfáltico existente, eu teria ainda atendido o critério da resistência. Por quê? Porque eu tenho material substancialmente suficiente para garantir que os níveis de esforço cisalhantes cheguem na subbase e no meu subleito com níveis de tensões compatíveis à resistência ao cisalhamento desses materiais, mesmo com valor igual a 0 lá, certo? Se vocês quiserem considerar 0, acho que é demasia, né? Porque esse material concreto asfáltico existente, se ele estiver muito deteriorado, muito fissurado, pelo menos como uma brita granular ele vai trabalhar. Então, se eu colocar o valor igual a 1 aqui, ó, também seria algo compatível, tá bom? Então, observe que a gente teríamos atendido a solução pelo critério deflectométrico e pelo critério da resistência. Então, eu poderia encaminhar a minha solução com 19,51 centímetros de espessura nesse caso especial. Observe, isso foi só uma parte, assim, só foi um parênteses que nós fizemos na nossa videoaula para essa consideração específica do critério da resistência, correto? Então, pessoal, para finalizar, o que nós temos aqui, encaminhar a solução final, essa aqui seria a nossa planilha em termos de soluções de engenharia para cada um desses segmentos homogêneos. Observe, segmento homogêneo 1, nós colocaríamos 4 centímetros de concreto asfáltico, segmento homogêneo nada, 2 nada, só intervenções superficiais. O segmento homogêneo 3, 9 centímetros, nós subdividimos em camadas, né, de uma primeira camada de 5 centímetros, uma segunda de 4 centímetros. Segmento homogêneo 4, nenhuma intervenção sob o ponto de vista estrutural, apenas funcional, assim como o segmento 2. O segmento homogêneo 5, nós precisaríamos fazer uma composição, aqui foi a nossa indicação lá, de 8 centímetros de concreto asfáltico decomposto em 2 camadas de 4 centímetros, mas tudo isso colocado sobre 11 centímetros de brita graduada simples. O segmento homogêneo 6 e 7, nós não teríamos necessidade de intervenção estrutural, e no segmento homogêneo 8, 5,5 centímetros de espessura de concreto asfáltico executado em camada única, tá bom? Então essa seria a nossa resposta ou a solução de maneira sintética e resumida, né? A solução final de engenharia para esses nossos 8 segmentos homogêneos. Certo, pessoal? Portanto, a gente chega ao final dessa nossa videoaula, que ficou extensa, quase 2 horas de duração. Era a nossa videoaula final da disciplina do curso de Engenharia Civil, a disciplina de Infraestrutura de Transportes. Eu queria reforçar o meu agradecimento pela atenção de vocês, não só nessa videoaula, mas como ao longo de todas as aulas que foram repassadas a vocês pela videoaula. Me coloco à disposição de receber críticas, comentários, dúvidas que porventura tenham ficado sobre essa videoaula e as demais videoaulas. Aqui está meu e-mail e espero contar com a presença de vocês e sobretudo, com o retorno de vocês em relação a essas videoaulas, para que a gente, como todos nós estamos em um processo contínuo de aprendizado, para que a gente possa melhorar esse material, para que ele fique cada vez mais adequado a um aprendizado, a um bom aprendizado, a uma capacidade melhor de vocês em compreender os conteúdos que são relativos a essa disciplina. Um grande abraço a todos vocês e fiquem saudáveis até a próxima oportunidade.